E aí, meus lendários, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos aprender a esboçar rostos, né? A teoria básica que compõe a estrutura de um rosto. Hoje a gente vai aprender como se esboça um rosto. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ative o sininho de notificações aí para você ficar ligado de todos os vídeos e todos os conteúdos que vai sair aqui neste canal. Então, bora lá. Para poder começar o seu rosto, a gente precisa demarcar a cabeça. E para isso a gente vai usar um círculo para poder a gente usar como base de tamanho para a cabeça do seu personagem. Em seguida, você vai traçar bem aqui no meio desse círculo uma linha na vertical, né? Essa linha vai demonstrar a simetria, né? Ela vai dividir, obviamente, cada um dos lados do seu rosto. E um pouquinho mais para baixo do meio, depende de como for o seu personagem, né? E aí você vai marcar uma linha na horizontal. Para você usar de medida, aqui vai estar sendo que você vai começar a usar o seu queixo, né? Você vai fazer vai começar a puxar as linhas para fazer as mandíbulas, né? E o queixo. Então, no começo dessa linha, né? Você já faz a demarcação dessa linha na horizontal, porque essa linha ela vai servir como guia para os seus olhos, na verdade, né? Dependentemente de como for o seu personagem, o seu olho vai ser um pouquinho mais para o meio dessa linha, ou às vezes pode ser mais para baixo, ou às vezes mais para cima, para aqueles rostos bem cartoonizados que o queixo é bem grandão assim, né? Ou até às vezes também o tamanho, você que manda de acordo com o seu... de acordo da forma que for o seu personagem. Isso aqui na verdade está parecendo mais um alienígena, né? Mas fazer o quê? Em seguida, no finalzinho desse ciclo, você vai traçar mais uma outra linha. Essa segunda linha vai determinar o seu nariz, né? Vou até fazer um desenhozinho bem fuleiro aqui para a gente poder entender mais ou menos. E aqui no finalzinho, mais para baixo, vai traçar mais uma outra linha mais para baixo. Acho que eu fiz muito grande, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, isso. Aqui vai ser a sua boca, eita, vai ser a sua, eita nós, vai ser a sua boca, isso aqui tá um projeto de Ciclope bem esquisito, mas é a nossa base. Então, essa parte, a terceira linha vai ser o finalzinho do seu queixo, né? Mais ou menos o final do seu queixo, porque nada disso aqui é realmente obrigatório seguir. Depende de como for o seu personagem. Se o queixo dele for maior, o queixo dele vai descer isso aqui. Agora, se for menorzinho, o rostinho mais juntadinho, ele vai ficar, né, no eixo. Isso depende de como vai ser o seu gosto. Então, usando essas bases, a gente já vai começar a puxar o nosso rosto, né? Você vai fazer algumas linhas mais curvadas, né, para baixo. Aqui você faz o seu queixo. E nessa parte aqui, você determina, né, na parte da mandíbula, né, do maxilar, no caso, você determina alguns traços já do seu personagem. Por exemplo, deixa eu copiar aqui. Vou jogar um pouquinho pro lado aqui para não precisar de fazer tudo isso aqui de novo. Você vai, através disso aqui, você consegue identificar como vai ser o seu personagem. Vamos supor, você puxa ele mais para baixo aqui e faz uma mandíbula mais quadradona assim e tal. Você consegue demonstrar que o seu personagem ele é um pouco mais bruto, né? Geralmente os homens eles têm um rosto até um pouquinho mais enquadradado, vamos dizer assim, né? Então aqui, se você puxar já um queixo, já dá para você perceber que existe alguns traços já do personagem. Então aqui você já pode ver que o desenho em si ele já começa a criar vida, na verdade, né? Então a gente vai só fazer mais um pescocinho aqui só para poder ficar legalzinho. O pescoço, para você usar de base, dependendo de como for, né, a estrutura corporal do seu personagem, porque às vezes o personagem ele é parrudão e o pescoço já vai começar mais aqui pra cá, né? Esse pescoço mais veiudo, mais grandão.
Mas geralmente você vai dividir, né, essa parte aqui no meio. E então nesse comecinho aqui você já vai puxar já o seu pescoço. Aqui, ó, tá vendo? Esse é um ponto de fuga aqui que eu mesmo uso para poder servir de base para fazer alguns pescoços que são mais normaisinhos assim, mas não tem aquele tanto detalhe, o personagem não é tão fortão assim, então é só um pescoço só. Agora em seguida você vai fazer, eu costumo fazer primeiro a demarcação do nariz, né? Eu já tô vendo aqui que esse rosto tá um pouco infantil, não de uma criança, mas de um jovem, na verdade. Então eu vou puxar o nariz um pouquinho mais para baixo. Essa linha eu vou precisar que ela desça um pouquinho. Vou usar isso aqui de base para o nosso nariz. E também para os olhos. Eu vou descer um pouquinho mais essa linha. Essa aqui é a hora que você não precisa se importar tanto em deixar bonito o desenho. É mais para você só ter o controle mesmo de alguns aspectos que você precisa que seu personagem tenha. Vou fazer aqui os olhos. Uma dica bacana para você saber a simetria de um olho entre o outro é que o espaço de um olho para o outro, né? Na verdade vou fazer aqui para vocês conseguirem entender, é um outro olho. Então o espaço de um olho para um olho é mais um olho aqui no meio. Então é só você imaginar como se o seu personagem tivesse mais um olho aqui no meio e você usa isso para dar um espaçamento. Aqui eu vou fazer as sobrancelhas, normal. E isso aqui tá parecendo mais um personagem feminino, hein? Vamos ver o que vai dar no final disso tudo, hein? Eu vou fazer a sobrancelha, uma carinha de mal, mas vai assim mesmo. Vou fazer a demarcaçãozinha aqui do nariz, de boa, só para não ficar tão feio assim. E no quesito da boca, praticamente você divide isso aqui no meio, que você vai achar mais ou menos a estrutura da sua boca. Só que depende, né? Tem alguns personagens que tem uma boca grande e, como disse, tudo varia. Agora, uma questão bacana para você identificar o final da sua boca se você pegar o seu próprio rosto mesmo de base, o finalzinho dessa cavidade do seu nariz, né? Das narinas no caso, geralmente é mais ou menos o final da sua boca, na verdade, né? O finalzinho dela. Então, basicamente essa é a forma que o nosso corpo ele é estruturado, né? Mas isso varia de cada pessoa, cada rosto, né? Esse aqui, por exemplo, ele tá com uma estrutura de rosto um pouquinho largo, né? Então, no final das contas, você mesmo faz seus próprios ajustes, né? A divisão, você pode ver que a divisão ela pode ficar mais para cima. Isso tudo varia do seu gosto, na verdade, do seu agrado. E uma curiosidade bacana também é que geralmente as orelhas elas cobrem o tamanho do espaçamento entre o seu olho e o seu nariz. Ela começa na divisória do seu olho e vai até o finalzinho do seu nariz. Se você for medir aí pegar sua mãe, seu pai, seu colega, seu amigo que estiver do seu lado aí, você vai ver que a sua orelha tem o tamanho entre o seu nariz, entre a ponta do seu nariz e os seus olhos, né? Então nisso você consegue já ter uma estrutura de rostos, né? Deixa eu puxar um cabelinho só pro nosso personagem aqui não ficar carequinha. A não ser que a gente queira fazer um personagem careca, cabeça de ovo, mas vamos colocar só colorir um cabelinho aqui pra ele não ficar tão feio assim, coitado. Mas tecnicamente é o seu rosto de frente, essa é a base de rostos que você usa para poder esboçar. Se você for apagar essas linhas aqui, né, que agora a gente já não precisa delas mais, a gente já tem
a gente já consegue já identificar um rosto já, né? E isso tudo varia, a forma que o seu rosto vai ficar, isso varia conforme o seu gosto, né? Rostos mais na forma de anime, você vai ter o maxilar um pouco mais quadrado, né? Aqui vai ser um pouquinho mais fino. Os olhos vão ser bem grandes, né? Porque animes têm uma tendência de olhos grandes, acho que esse é o maior marco do próprio estilo de desenho em si, mas isso varia conforme o seu gosto. Então, vamos fazer mais um rosto aqui. Deixa eu diminuir esse. A gente deixa ele aqui no cantinho para não cobrir tanto espaço assim. Vamos fazer um rostinho, já que eu tava falando de animes, vamos fazer um rostinho aqui pra galera de anime, que eu sei que essa galera gosta também. Vamos fazer o mesmo esquema, o círculo, você divide ele no meio, você faz o traçado, né? Primeiro traçado, segundo traçado, terceiro traçado. Aqui, como eu falei, né, a estrutura de anime, eles têm uma cabeça muito grande, na verdade, a cabeça de anime é muito grande, e aqui você já puxa já para ser no sentido, né, de anime, na verdade, o queixinho, você pode notar que grande parte dos animes, a não ser aqueles mais estilizados, tendem a seguir uma estrutura mais pontiaguda aqui na bochecha, né? Não totalmente pontuda, hoje em dia tem alguns animes que é redondo, né? Mais arredondado o rosto, mas esse é o padrão para qualquer rosto que você for fazer. Essas medidas são basicamente padrões, elas só mudam de acordo com a estilização da sua própria arte, né? Vou fazer aqui um narizinho, né? Nariz bem maroto aqui, uma boquinha aqui, de boa. Fazer o traçado aqui do pescoço, né? Eu ensinei vocês. Você divide essa área aqui e você já tem um pescoço já bacana aqui para você poder usar. E essa área diminui quanto mais fino for o seu pescoço, mais fino vai ser essa área aqui também, né? Deixa eu só puxar um ombrinho aqui para ele. E aqui no caso dos olhos, você vai fazer os olhos maiores, né? Porque como a gente está buscando uma estrutura mais voltada para os animes, os olhos deles são gigantescos, na verdade, né? Se um ser humano tivesse um olho desse, seria bem esquisito. Mas como isso aqui é só um desenho, não fica feio, na verdade, né? Geralmente, dependendo de como for o tamanho, né, onde está localizado os seus olhos, a pálpebra vai ficar um pouquinho mais para cima essa gordurinha aqui, ela vai ficar um pouquinho mais para cima dessa marcação, mas depende. Se o seu olho estiver para cima da marcação, aí já não cola, né? Mas ela é bem aqui no comecinho do seu olho, você já consegue fazer a marcação da pálpebra em si. Aqui você já faz a marcação de mais um outro olho aqui, né? Então aqui a gente já consegue fazer o próximo olho. E ninguém é perfeito, geralmente você vai fazer um olho muito bonito e depois você vai fazer o outro olho cagado de feio. Isso acontece porque a gente foca tanto em um lado e esquece o outro. Então o que é bom você fazer é você rabiscar os dois, né, de uma forma mais esboçada mesmo, não tem mais uma palavra para poder falar mais bonita, não veio em mente aqui agora, mas porque se você for fazer um olho totalmente cheio de detalhes, com brilhos e coisa e tal, no outro você pode ter uma dificuldade de fazer isso no outro olho. Geralmente isso acontece com todos, né, na verdade. E às vezes, para você não se frustrar de não conseguir fazer de um jeito legal, assim, o outro olho, é bom você fazer um jeito mais comum, os dois, e depois você vai detalhando os dois junto. Isso é uma forma que evita você se frustrar, né? Eu não consegui fazer um lado do olho, mas eu não consigo fazer o outro. E isso, às vezes, a frustração às vezes faz a gente perder a vontade de desenhar. Às vezes é o que mais faz o desenho ficar engavetado,
na verdade, é justamente esse fato da gente começar a fazer uma arte e a gente se frustrar no meio do processo dela. Isso faz com que a gente esqueça muitos desenhos, eu já fiz assim. Então por isso que é bom você focar mais no esboço do que na sua arte final. Porque o esboço vai ser o que vai determinar tudo, até também a sua animação para desenhar, né? E aqui a gente faz o segmento das orelhas, das orelhinhas. Não tá aquele anime sofisticado dos anos 2022, mas dá para entender que é um bonequinho zoiudinho. Aqui a gente faz um cabelinho, né? Só para não deixar a coleguinha careca aqui. E geralmente personagens mais de anime, eles têm um volume de cabelo muito grande. Se você quiser que eu passe, faço mais um tutorial só focado nessa parte de animes, eu faço para vocês também. Se você for querer, já deixa aí nos comentários já que a gente faz aí um tutorial só para animes mesmo, que aí eu já te ensino pontos de fuga do cabelo, né? Essas separações assim bem mais detalhadas, assim, é só deixar aí nos comentários que a gente faz para vocês. E esse é o nosso resultado final do nosso treino de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva se você ainda não for inscrito e ativa aí o sininho de notificações, porque em breve eu vou trazer mais tutoriais aqui de braço, de perna, de torso, os benditos pés que ninguém sabe desenhar, pelo menos eu custei aprender a desenhar pé. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até mais, galerinha. Falou!